Vamos ao nosso terceiro dia da introdução à primeira epístola de Pedro. O apóstolo Pedro começa esta primeira epístola com as seguintes palavras: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos que vivem dispersos como estrangeiros no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vocês foram escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai. Interessante o apóstolo Pedro referir a essas comunidades com as palavras aos que vivem dispersos como estrangeiros. Nós, ouvindo ou lendo essas palavras, percebemos uma clara alusão ao Antigo Testamento. Essas palavras, referindo a essas comunidades como estrangeiros, nos faz lembrar que Deus prometeu a Abraão abençoar a sua descendência, mas primeiro a descendência de Abraão seria forasteira, em terra estranha, assim como depois foi também Moisés na terra de Madiã. Portanto, nos faz compreender que os primeiros cristãos entenderam que eles eram o novo povo de Deus, como que tirados também da escravidão, tal como o povo do Antigo Testamento foi tirado da escravidão do Egito. As comunidades foram tiradas da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo Jesus. No caso aqui da primeira epístola de Pedro, o próprio Pedro se encontra literalmente como estrangeiro, pois escreve de Roma, que ele diz de Babilônia, como já vimos, escreve de Roma. Ele se identifica com a situação da comunidade, ele é um exilado, consolando e animando outros exilados. Nosso texto concentra imagens que evocam o ser estrangeiro e o estar a caminho. Essas imagens vêm de uma releitura do Antigo Testamento. Tal como o povo de Deus, saindo do Egito, se pôs a caminho, também essas comunidades, libertas da escravidão, estão a caminho da eternidade. Nós gostamos de cantar o cântico, né? Também sou teu povo, Senhor, estou nesta estrada. Também nossas comunidades se assemelham a essas comunidades para as quais Pedro escreveu. Os cristãos também são peregrinos. Não temos aqui cidade permanente. Nós também estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Somos estrangeiros. Também a realidade da escravidão, a realidade da abordagem a essas comunidades para as quais Pedro escreve, aludindo ao fato deles serem como que estrangeiros dispersos.
se coloca também com referência à escravidão. O povo que foi estrangeiro no Egito, nesse mesmo Egito, se tornou escravo. Por isso, o apóstolo Pedro vai falar, depois de referir a eles como estrangeiros, vai falar que eles foram resgatados, libertos. E aí nos coloca também na lembrança do povo de Deus escravo no Egito. Pedro escreveu no capítulo 1, versículo 18: Você sabe que não foi com coisas perecíveis, isto é, com prata nem ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que herdaram de seus antepassados. Vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Se a escravidão é diferente, o resgate também é diferente. Agora é pelo precioso sangue de Cristo que essas comunidades foram libertadas. No Antigo Testamento, não só no Êxodo, lá a escravidão, mas no Antigo Testamento também acontecia de, às vezes, as pessoas, por dívida, se tornarem escravas. E aí caberia a alguém da família resgatar aquele parente através de uma soma de dinheiro para pagar a dívida daquele familiar que acabou caindo na escravidão. Mas no caso da carta de Pedro, ele diz que eles foram libertados, essas comunidades foram libertadas não por coisas perecíveis, como o ouro ou a prata, mas pelo precioso sangue de Cristo. Também o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, diz: vocês foram comprados por um alto preço, o preço de sangue. Em nosso passeio pelas, digamos assim, principais avenidas da primeira carta de Pedro, vimos muito do nosso próprio rosto. Esse passeio poderia parecer ser numa terra estranha, mas acabou mostrando nossas próprias realidades de comunidades, tal como essas comunidades para as quais Pedro escreveu. Nossas comunidades têm muito em comum. Somos estrangeiros, fomos resgatados pelo alto preço, o preço do sangue derramado para a nossa salvação, o sangue de Cristo. Esse é o fundamento da carta. Aí sim temos vários desdobramentos, obviamente, como também nos nossos dias. Esse é o fundamento das nossas comunidades. E a partir dessa realidade, resgatados pelo sangue de Cristo, sendo estrangeiros neste mundo, alimentamos nossa esperança, peregrinando para a nova Canaã. Vamos renovar nossa esperança na leitura e meditação desta carta.